aqui no nosso estúdio. Eu recebo o psicólogo Diego Avelar, que vai ajudar muita gente hoje. Boa tarde, Diego. Oi, Roberta, boa tarde, obrigado. E a gente tem aqui também a mamãe Diana Nascimento. Tudo bem, Diana? Tudo bem, Roberta. São quantos na sua casa, amiga? Casal, Daniel e Daiane. Qual a faixa etária? 15 e 14. Nossa, fase da adolescência. É complicado, né? Mas a gente vai se ajeitando, Como né? é que você faz? Conversa bastante. Não tem berro, não? Não, quando extrapola o limite, aí a gente dá uns gritos. Aí tem. Mas como eu estava falando com o doutor aqui, quando os filhos vão crescendo, nós temos que aplicar. Ninguém nasce sabendo ser mãe. A gente vai se adequando e sobrevivendo com as circunstâncias. Então, a gente vai adquirindo métodos de acordo com a faixa etária. Porque quando eles são pequenos, você age de uma forma. Quando estão na fase que os meus estão, que a gente já não pode ter aquela correção de ficar gritando, de usar a vara, né? Aí a gente tem que conversar. Mas quando passa o limite, aí eu não aguento, aí eu dou uns gritinhos mesmo. O que você tem que falar 10 mil vezes na sua casa com eles? É as tarefas domésticas. Ai, minha amiga, bate aqui. Repito Bate aqui, sempre. amiga, bate aqui, não deixa sozinha, não. As tarefas domésticas é algo bem repetitivo e cansativo. Tira essa roupa do chão, menino. Essa roupa do chão, o lixo que você não tirou e a roupa tá virada, você estendeu a roupa. E assim, eu saio para o trabalho, a ordem fica na noite anterior, onde eu saí. Aí, quando eu chego da escala de trabalho, continuo do mesmo jeito. Aí, eles vão chegando da escola, eu já vou falando. Você não fez isso. Como é que vai ficando o sentimento dentro de você? Vendo que eles não estão fazendo. Menina, o meu filho, o Daniel, ficou assim, mãe, respira, eu já tô indo, mas dá vontade de jogar o cabo de vassoura atrás. Ai, Diego, como é que a gente faz para equilibrar, né? Ó, tem que respirar. Tem que respirar. Como é que a gente faz? A gente percebe, Roberta, que o ritmo familiar mudou, né? Olha só, ela está falando de escala de serviço, né? Chega em casa após uma escala de serviço e o ritmo... Mas também mudou o comportamento familiar. Antigamente, há um tempo atrás, essa criança é aquela criança que brincava na rua, aquela criança que chegava da escola e ia brincar de pique, brincar de pipa, e tinha uma liberdade maior. Agora, essa criança está dentro de casa e aumentou o uso da tela, né? E a tela leva a criança para o mundo que ela some, então... Parece que aí fica mais surda, mais cega, mais tudo, né? Essa criança não consegue lembrar, né, do que a mãe está pedindo. E aquilo se esquece, aquilo se vai. Então, mudar a rotina de casa, aumentar a vigilância, aumentar a cobrança, estipular metas, conquistas de pontos familiares, né, ali para dar um dinamismo maior nessa família, ajuda a criança a entrar nesse cumprimento de tarefas, né? Você já tentou fazer alguma coisa assim? O que eu faço, doutor, não sei se as mães em casa também adotam isso. Para me cansar menos, eu faço a lista, né? Daniel e Daiane. Aí eu faço a lista, né? Que cada um tem. Você sabe o que eles fazem, Roberta? Eles vão lá e contam a tarefa de cada um. Aí cada um fala bem assim, mas a Daiane parece que tem menos tarefa do que eu. Aí eu vou lá e incluo outra coisa para poder ficar igual. Que fofinho. Mas eles cobram também. Não, mas a Daiane, a escala dela tá menor. Eu falei, não tem problema não, você faz a sua, que eu vou acrescentar mais alguma coisa na dela. Mas é sempre, assim, sempre policiando e eu vou tentando colocar sempre prática. Quando eles eram menores, quando a coisa, assim, principalmente atividade escolar, quando ficava assim, muito difícil, que eles sempre foram muito inteligentes. O Daniel, quando ele foi para a escola, com 5 anos, eu já tinha ensinado ele a ler. Então, ele foi sempre muito, muito inteligente. Teve uma fase da escola... Ele não foi trazer bilhete, reclamação, mas teve uma fase que ele começou a trazer muito bilhete. E isso foi me entristecendo muito. Eu chegava do trabalho, sempre tinha um bilhete no caderno, a professora. O Daniel não fez atividade. O Daniel não fez atividade, o Daniel, né, sempre aquela situação. E aquilo, eu chegava do trabalho, já estava, né, cansado do trabalho. Depois de um dia inteiro trabalhando. O caderno e ele não fez, preciso que você venha aqui. Então, eu peguei e falei bem assim, eu vou ter que tomar uma atitude, né, para esse comportamento melhorar. E primeiro peguei ele, né, falei assim, Daniel, o que está acontecendo? Qual a sua dificuldade? Eu não estou me dando bem com a professora. Aí eu pensei assim, falei, vamos fazer o seguinte, vamos tentar melhorar, vou conversar com a professora e eu espero que você não traga mais nenhum bilhetinho, porque você é inteligente, você é uma pessoa que estuda. Enfim, não adiantou. Tá vendo? Ó, vai falar mais uma vez a prova de que conversar ali a mãe tentou.
E, assim, vai entristecendo a gente, né? Mas eu agi assim, a gente, né, como a gente tem uma raiz, a gente tem um princípio, né, religioso, cristão, e a gente sempre busca, além da nossa sabedoria, a gente busca a sabedoria que vem do alto, né? Porque a palavra de Deus até diz, né? Educa o seu filho no caminho que deve andar, que quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então, eu falei assim, os meus métodos não estão resolvendo, ou seja, a conversa, o diálogo não está resolvendo. Então, eu vou partir para a oração. E, na mesma hora ali, eu falei, Senhor, me dá sabedoria para lidar com meus filhos de uma forma que eles cresçam, se evoluam, sem trazer nenhuma dificuldade, nem para a escola, nem para ele, nem para mim, nem entre nós. Você acredita que, na hora, uma voz falou assim, educa o seu filho com a vara, porque você tem que educar agora, quando ele está pequeno. Porque, se ele for grande, ele não vai ter medo. Mas, quando ele chegou com o bilhete, eu falei, vamos ali no quartinho, Daniel, que nós vamos conversar. Aí, cortei uma varinha de goiaba. E foi nas perninhas branquinhas dele. E, graças a Deus, depois daquilo, Roberto, não trouxe mais. Olha, gente, vamos só fazer um adendo aqui. Mas não fazendo alusão à violência física, aí, né? Você é uma mãe, né? O que você transmite aqui pra gente, você é uma mãe muito consciente, né? Sim. Tem muito amor aos seus filhos. Porque isso é preocupante, porque a gente não pode... A gente sabe o quanto que a gente fica exausto no final do dia, né, Diego? Depois de um trabalho. E tem demandas na escola. Afinal de contas, você tem uma criança em casa, você tem um adolescente em casa. Ele também não sabe de tudo, assim como você também não sabe de tudo. A gente não pode descontar também nas crianças a nossa raiva, a frustração de que talvez a gente não esteja conseguindo lidar com a situação, né, Diego? Isso é um ponto que a gente precisa reforçar. É importante a gente trazer para as mães que estão em casa, que estão vivendo todo esse movimento, né, de uma casa natural, normal da sociedade, que as mães possam contar com a sua rede de apoio, né? Se essas mães tiverem uma rede de apoio, então você tem a dona Iná, a gente sempre vê... Diego Avelar falando seu nome aqui. A gente sempre vê ali participando do seu convívio. Contar com essa rede de apoio alivia também o fardo dessa mãe. Então, a gente percebe, sim, que as mulheres estão ocupando cada vez mais os seus lugares na sociedade, lugares de destaque, de coordenação, de direção, estão sempre nessa lida diária e ainda tem a família. Então, se lá tem o seu esposo, a sua companheira, o seu companheiro, vamos pedir que essa rede se melhore, né? Então, criar uma rotina para que se alivie também o peso de cada um. Não é porque a criança não trabalha, Roberta, que ela também não se sente cansada. Em algum momento, seu filho virou para você e falou assim, mãe, eu estou cansado. Sim, doutor. Deve estar cansado. Deve estar cansado por algum motivo, isso. Deve estar cansado por algum motivo. Então, entender o cansaço dessa criança, mudar a rotina dele. Então, vamos dormir mais cedo? Vamos jantar mais cedo? Vamos fazer tal atividade? Vamos praticar uma atividade com a mãe? Vamos caminhar? Então, mudar a rotina dessa criança para que ela também entre no ritmo da família e no ritmo que você quer dar para sua casa. Agora, tem mães que eu já vi que não aceitam, e tem mães que não têm essa rede de apoio, e tem mães que não aceitam, às vezes até indiretamente, essa rede de apoio. Já aconteceu de alguém te oferecer ajuda e falar assim, não, tá tranquilo, tá de boa? Graças a Deus, Roberta, eu tenho uma grande rede de apoio. É minha mãe, né, que criou eles praticamente, um abraço para ela. Ela criou eles. E como eu moro assim perto de mãe, de tio, que é tio deles, né, meu irmão, meu esposo também. Então, a gente tem uma rede muito grande. Porque quando eu não estou vendo, os paparazzi estão tudo assistindo. Então, quando eu chego em casa, muitas vezes eu estou sabendo de tudo. Mas, assim, meu irmão ajuda na educação. A minha mãe já ajudou muito, né? Hoje ela já está idosa, mas... Quando em termos assim de dar notícia, ela não corrige mais, mas dar notícia ela dá. Ela dá notícia, você conversa porque está acontecendo isso. E assim, no último caso, aí eu já passo para o pai. Quando está difícil, a gente tenta conversar, aí eu já vou conversar com seu pai, porque está acontecendo isso, isso e isso. Aí eles já tentam recuar diante da circunstância. Porque sabe que ali o buraco é mais embaixo. Sim, a coisa ferve mais, né? Mas é o que eu vou fazendo, Roberto, tanto doutor. Eu vou conversando, eu vou vendo, né, a circunstância, a situação. Hoje já estão, né, adolescentes, eu já não faço uso da vara. Às vezes sou ameaçado, mas eu não faço uso de nenhuma agressão física. Eu sempre converso. E converso, sento na mesa, vamos conversar. O que está acontecendo com você? Por que você está agindo assim? Né? Aí eu sempre procuro escutar, assim, eu sempre procuro ser amiga.
Só quando a coisa extrapola, que a gente joga aquele lado leoa para fora, aqui quem manda sou eu. Eu sempre falo assim, doutor, não, aqui a mãe sou eu. A partir disso aqui você não vai passar. Diego, para a gente encerrar, qual é a dica que você deixa para a mãe que fala assim, já fiz de tudo, parece que eu falo 10 vezes e a casa não... A casa não me ouve, não é nem, às vezes não é nem só os filhos, mas a casa, às vezes até o marido deixa 10 vezes o sapato no mesmo lugar. Eu acredito, Roberta, que, de fato, isso faz parte da família brasileira, né? É? Sapatinho na porta, né? Meia, doutor, roupa, toalha molhada em cima da cama, talvez sua casa não tem, né? A toalha, na verdade, quem briga é até o meu marido, o Juliano. Ele que não gosta da bagunça. Não, ele não gosta da toalha, mas do restante sou eu. Juliano, eu acho que você está precisando de melhorar. É. Mas eu acredito que eu sempre vou falar da rotina da casa. Sempre vou indicar a rotina da casa. Sempre quando os pacientes chegam no consultório falando da dificuldade ou do cansaço, eu vou falar da rotina da casa. Impõe a rotina da casa, o limite dos filhos. Ela disse certo, olha, até aqui sou eu que você vem, mas daqui para lá você não pode passar. Então, uma ordem é o que tem que ser cumprido. Então, precisa-se familiarizar os jovens, os filhos, de novo com o que é regra. Então, sim, e sem sentido de troca. Não tem sentido de troca. Não faz isso que você vai ganhar aquilo. Não, isso aqui é regra. Você vive aqui. Para a gente viver melhor, então vamos manter. Então, mudar a rotina da casa e voltar a conhecer as regras de um lar perfeito, sabe? Todo mundo colocando essas regras em prática, viu? Recado dado. Obrigada, doutor Diego Avelar, pela sua participação. Nada, Roberta. Diana, dá um beijo nas crianças. Amém. Tá bom? Um beijo da família. Pessoal, Assiste, gosta de você. A galera lá do bairro Universal, como é que é o nome da rua? Rua Santa Luzia. Santa Luzia, Rua Santa Luzia, a galera lá do bairro Universal Viana. Obrigada pelo carinho, viu, minha gente?